Em 2023, uma fábrica na Alemanha produziu um automóvel completo a cada 40 segundos. Não é um erro, não é exagero. É a Gigafactory Berlim da Tesla, e o que acontece lá dentro desafia tudo que sabemos sobre como os carros são feitos. A Toyota levou décadas a construir o sistema de produção mais eficiente do mundo. A Tesla fez melhor, em menos de 3 anos. Para perceber o que isto significa, tem de imaginar a cena. São 4 da manhã em Grünheide, nos arredores de Berlim. Lá fora está frio e escuro, mas dentro da fábrica, uma estrutura com mais de 300 mil metros quadrados, maior do que 40 campos de futebol. As luzes nunca se apagam. Os robôs nunca param. A cada 40 segundos, um Tesla Model Y sai da linha de montagem. Completo. Pronto para a estrada. Quando Elon Musk anunciou pela primeira vez que queria construir carros mais rápido do que qualquer outra pessoa na história da indústria automóvel, os especialistas riram. Os executivos da Volkswagen, da BMW e da Mercedes disseram que era impossível. Disseram que a qualidade iria sofrer, que os sistemas eram demasiado complexos, que um carro não é um telemóvel. Hoje, ninguém está a rir. Segundo o relatório de produção da Tesla referente ao segundo trimestre de 2024, a empresa produziu mais de 410 mil veículos em apenas 3 meses. Isso são mais de 4.500 carros por dia. É um número que a General Motors, com mais de 100 anos de experiência, ainda não consegue igualar. Diz-me nos comentários, achas que as marcas europeias ainda têm hipótese de competir com a Tesla ou já perderam a corrida para sempre? A Tesla não construiu apenas uma fábrica, construiu uma arma. E as outras marcas só agora estão a perceber o tamanho do problema que tem pela frente. Mas a velocidade de 40 segundos não aconteceu por acaso. Por detrás desse número existe uma tecnologia que a Tesla guardou em segredo durante anos e que vai deixar-te de boca aberta a ponto durante mais de 100 anos. A indústria automóvel funcionou da mesma forma. Uma linha de montagem longa. Centenas de trabalhadores, peças que chegam de dezenas de fornecedores diferentes. Um carro que demora entre 18 a 24 horas a ser construído, do início ao fim. Era assim na Ford em 1913. Era assim na Toyota em 1970. E, até há muito pouco tempo, era assim em quase todas as fábricas do mundo. A Tesla decidiu ignorar tudo isso. Em vez de copiar o que já existia, Elon Musk e a sua equipe de engenheiros fizeram uma pergunta diferente. Não perguntaram como podemos fazer isto mais rápido. Perguntaram por que é que ainda fazemos isto desta forma. E foi essa pergunta que mudou tudo. A resposta veio sob a forma de um conceito que a Tesla chama de design para o processo de fabrico, ou, em inglês, design for manufacturing. A ideia é simples, mas revolucionária. Em vez de desenhar um carro e depois tentar perceber como construir, a Tesla desenha o carro e o processo de construção ao mesmo tempo, como se o produto e a fábrica fossem uma coisa só. O resultado prático: menos peças, muito menos peças. Um automóvel tradicional tem entre 30 mil a 40 mil componentes individuais. O Tesla Model Y, produzido na Gigafactory Berlim, tem uma estrutura traseira feita de uma única peça de alumínio fundido. Uma peça, só uma. Onde antes existiam 171 componentes separados, soldados aparafusados por dezenas de robôs em vários passos distintos, agora existe apenas um bloco, produzido numa única prensagem, em menos de 2 minutos. Esta tecnologia chama-se Gigapress e foi desenvolvida em parceria com a empresa italiana Hydra Group. As máquinas pesam mais de 400 toneladas e exercem uma pressão de 6.000 a 9.000 toneladas sobre o alumínio líquido. O produto final é uma peça com a resistência do aço, mas com 1/3 do peso. E a Tesla foi a primeira empresa no mundo a usar esta tecnologia em produção em massa. A consultora de análise automóvel Munro Associates, liderada por Sandy Munro, um dos engenheiros de benchmarking mais respeitados do mundo, desmontou um Tesla Model Y em 2021 e ficou em choque. A sua conclusão, publicada em vários relatórios técnicos e entrevistas, foi direta. A Tesla está entre 5 a 10 anos à frente de qualquer outra marca no mundo em termos de eficiência de fabrico. 5 a 10 anos. Não meses. Anos. Mas a Gigapress é apenas uma parte da história.
Porque enquanto as outras marcas tentavam perceber como copiar esta tecnologia, a Tesla já estava a trabalhar na próxima revolução. Uma que nem os próprios engenheiros da indústria conseguiram antecipar. Um segredo dentro da Gigafactory Berlim que a Tesla nunca anunciou em nenhuma conferência de imprensa. Não está nos relatórios anuais. Não foi apresentado em nenhum evento público. Foi descoberto por engenheiros independentes que desmontaram os carros peça por peça, e o que encontraram deixou a indústria automóvel em silêncio. Chama-se Unbox Process. A ideia por detrás do Unbox Process parece simples à primeira vista. Em vez de construir um carro numa linha reta, onde cada estação de trabalho espera pela anterior, a Tesla divide o veículo em grandes módulos independentes que são construídos em paralelo, ao mesmo tempo, em diferentes partes da fábrica. A parte da frente, a parte de trás, o interior, a bateria, tudo ao mesmo tempo. E no final, estes módulos encaixam uns nos outros como peças de um puzzle gigante. O resultado é brutal em termos de eficiência. Segundo os próprios engenheiros da Tesla, este processo pode reduzir o espaço físico necessário para construir um carro em até 40% e pode reduzir o tempo total de produção em mais de 50%. Isto significa que, com o Unbox Process totalmente implementado, a Tesla poderá eventualmente construir um carro não em 40 segundos, mas em 20. 20 segundos. Um carro completo. E há mais. Porque o Unbox Process não é apenas sobre velocidade, é sobre custo. O próximo modelo da Tesla, o chamado Tesla Model 2, um carro acessível com um preço previsto abaixo dos 25 mil euros, só é possível graças a esta tecnologia. Sem o Unbox Process, o carro simplesmente não seria rentável a esse preço. Com ele, a Tesla pode ganhar dinheiro em cada unidade vendida, mesmo vendendo mais barato do que um Volkswagen Golf. Isto não é apenas uma vantagem competitiva, é uma bomba no coração do mercado automóvel europeu. A firma de análise financeira Morgan Stanley publicou em 2024 um relatório onde afirma que, se a Tesla implementar um Unbox Process em pleno, poderá capturar até 30% do mercado automóvel global até 2030. 30%. Hoje, a cota de mercado combinada da Volkswagen, BMW e Mercedes não chega a isso. Se queres saber o que acontece a seguir, e acredita, fica ainda mais intenso. Carregue em subscrever para não perderes nenhuma parte desta história. Porque o que as outras marcas estão a fazer em resposta é algo que ninguém esperava. Mas há uma pergunta que ninguém está a fazer em voz alta. Uma pergunta incômoda. Porque se a Tesla consegue construir um carro em 40 segundos, com menos peças, menos trabalhadores e menos custos, o que acontece aos milhões de pessoas que trabalham nas fábricas das outras marcas? O que acontece à indústria que alimenta famílias inteiras em países como a Alemanha, a França e Portugal? A resposta existe, e é mais perturbadora do que qualquer tecnologia. Em outubro de 2023, o CEO da Volkswagen, Oliver Blume, convocou uma reunião de emergência com os principais executivos do grupo. Não foi anunciada publicamente. Não houve comunicado de imprensa. Mas as informações que saíram dessa reunião, publicadas pelo jornal alemão Handelsblatt, dizem tudo. A Volkswagen estava a considerar fechar 3 fábricas na Alemanha. 3 fábricas, no país onde nasceu, com décadas de história, com dezenas de milhares de trabalhadores. A razão? Não conseguiam competir com os custos de produção da Tesla. Isto não é uma história sobre tecnologia. É uma história sobre sobrevivência. A Volkswagen tentou responder. Lançou a plataforma MEB para veículos elétricos. Investiu mais de 180 mil milhões de euros em transformação digital e eletrificação até 2028, um número anunciado com grande pompa em 2022. Criou uma nova marca chamada Scout para o mercado americano. Fez parcerias com a Rivian. Comprou participações em empresas de software. Mas há um problema fundamental que nenhum investimento consegue resolver rapidamente: a cultura. A Volkswagen, a BMW, a Mercedes e a Stellantis foram construídas numa lógica de engenharia mecânica. Os seus engenheiros mais talentosos pensam em motores, transmissões, sistemas de suspensão. A Tesla foi construída numa lógica de software e eletrônica. Os seus engenheiros mais talentosos pensam em código, algoritmos e integração de sistemas.
São duas formas completamente diferentes de ver um automóvel, e mudar essa mentalidade dentro de uma empresa com 100 anos de história não se faz em 2 anos. Sandy Munro, o mesmo engenheiro que ficou em choque ao desmontar o Model Y, disse numa entrevista em 2023 ao canal Munro Live: as marcas tradicionais estão a tentar aprender a nadar enquanto estão a afogar-se. O problema é que a Tesla já está do outro lado do oceano. A Toyota, sempre considerado o modelo máximo de eficiência industrial, reconheceu publicamente em 2024 que o seu famoso Toyota Production System, o sistema que inspirou fábricas em todo o mundo durante 50 anos, precisa de ser reinventado para a era elétrica. O presidente Koji Sato admitiu, numa conferência em Tóquio, que a transição para os elétricos representa o maior desafio estrutural da história da empresa. E a General Motors cancelou seu robô táxi, atrasou seus planos de produção de elétricos, reduziu os investimentos na divisão Ultium, uma empresa que em 2021 prometia ultrapassar a Tesla até 2025, está agora a recuar em quase todas as frentes. Entretanto, a Tesla abriu uma nova linha de produção na Gigafactory Texas, expandiu a capacidade em Xangai e continua a contratar engenheiros de software a um ritmo que nenhuma marca tradicional consegue igualar. Mas há algo que está acontecendo nos bastidores desta guerra industrial que quase ninguém está a notar. Algo que pode mudar o equilíbrio de forças de uma forma que nem a Tesla antecipou. Subtítulo 5. O preço que a Tesla pagou para chegar aqui. Nada disto foi gratuito. E seria desonesto contar esta história sem falar do outro lado, o lado que a Tesla não gosta de mostrar nas suas apresentações cheias de luzes e música eletrônica. Para chegar aos 40 segundos por carro, a Tesla destruiu muita coisa pelo caminho. Começou pelos trabalhadores. Quando a Gigafactory Berlim abriu em 2022, os sindicatos alemães olharam para aquela fábrica com desconfiança. E tinham razões para isso. A Tesla foi durante anos classificada como uma das empresas com piores condições de trabalho no setor automóvel americano. Em 2023, a organização National Labor Relations Board dos Estados Unidos emitiu dezenas de queixas formais contra a Tesla por práticas laborais consideradas legais, incluindo despedimentos de trabalhadores que tentaram organizar sindicatos nas fábricas de Fremont e Austin. Na Alemanha, o sindicato IG Metall, o maior sindicato industrial do mundo, com mais de 2 milhões de membros, travou batalhas duras com a Tesla para garantir direitos básicos aos trabalhadores de Grünheide. Até hoje, a Gigafactory Berlim é a única grande fábrica automóvel na Alemanha sem acordo coletivo de trabalho. Mas o preço não foi pago apenas pelos trabalhadores. A própria Tesla pagou um custo enorme em qualidade. Os primeiros Model Y produzidos em Berlim chegaram aos clientes com problemas sérios: painéis mal alinhados, tintas com defeito, sistemas elétricos com falhas intermitentes. O portal Note a Tesla App, que monitoriza reclamações de proprietários, registrou em 2022 uma taxa de defeitos nos primeiros veículos da Gigafactory Berlim significativamente acima da média da indústria. A pressa teve um preço, e foram os clientes que pagaram. E depois há um impacto ambiental. A construção da Gigafactory Berlim destruiu uma área de floresta protegida em Grünheide, levantando protestos de grupos ambientalistas durante meses. A ironia não passou despercebida. Uma empresa que vende carros elétricos como solução para o problema climático destruiu um ecossistema natural para construir a sua fábrica. E aqui está a parte desta história que é sobre ti. Porque talvez estejas a pensar em comprar um elétrico. Talvez já tenhas um. Ou talvez estejas a tentar perceber se vale a pena fazer a mudança. A verdade é que a revolução que a Tesla está a liderar vai afetar o teu dia a dia, o preço que pagas no carro, as opções que tens no mercado, o emprego de pessoas que conheces. Comenta aqui embaixo, já fizeste mudança para um elétrico ou ainda estás à espera? Quero saber o que te faz hesitar. Porque, no fundo, esta não é apenas uma história sobre uma fábrica alemã que faz carros depressa. É uma história sobre o mundo que estamos a construir e sobre quem paga o preço desse progresso. A Tesla chegou onde chegou porque ignorou as regras. Ignorou os sindicatos, ignorou os ambientalistas, ignorou os analistas céticos, ignorou a tradição. E funcionou, pelo menos em termos de produção e cota de mercado. Mas há uma força que a Tesla nunca conseguiu ignorar completamente.
Uma força que está agora a crescer de uma forma silenciosa e implacável, que pode ser o único obstáculo real no caminho da empresa para dominar a indústria automóvel global. Em janeiro de 2025, a Tesla anunciou uma queda nas vendas anuais pela primeira vez na sua história. Foi apenas 1%, um número pequeno, mas o simbolismo foi enorme. Durante anos, a Tesla cresceu sem parar. Parecia imparável, parecia inevitável. E de repente, pela primeira vez, o mundo viu que até a Tesla pode tropeçar. A razão não foi a tecnologia, não foi a produção. Foi algo muito mais humano. A figura de Elon Musk tornou-se, para muitos consumidores, um motivo para não comprar um Tesla. Os seus comentários políticos, as suas posições públicas cada vez mais polarizadoras, a sua presença constante nas redes sociais, tudo isso começou a afetar a marca de uma forma que nenhuma Gigapress consegue resolver. Um estudo da empresa de análise YouGov, publicado no início de 2025, mostrou que a percepção positiva da marca Tesla caiu mais de 20 pontos percentuais na Europa em menos de 2 anos. 20 pontos. Por causa de um homem, não de um carro. Isso levanta uma questão que vai muito além da indústria automóvel. Pode uma empresa ser maior do que o ego do seu fundador? A história diz-nos que sim. A Apple sobreviveu à saída de Steve Jobs. A Microsoft reinventou-se sem Bill Gates no comando. Mas essas transições levaram anos e custaram muito. E a Tesla não tem anos. Tem uma janela de oportunidade estreita, porque a China está a chegar. A BYD, fabricante chinesa de veículos elétricos, ultrapassou a Tesla em vendas globais no último trimestre de 2024. A SAIC, a NIO, a XPeng, todas estão a crescer a um ritmo brutal, com carros cada vez mais competitivos e preços que a Tesla ainda não consegue igualar no segmento mais acessível. O mercado europeu, que a Tesla conquistou quase sozinha entre 2019 e 2022, está agora a ser invadido por marcas chinesas com ofertas a partir de 18 mil euros. E, no entanto, e isto é importante, a Tesla continua a ter algo que nenhuma outra marca possui: a rede Supercharger mais extensa do mundo. O sistema de assistência à condução mais avançado disponível ao público. Uma base de dados de condução real com mais de 10 mil milhões de quilômetros registrados. O combustível que alimenta a inteligência artificial, que um dia tornará a condução autônoma numa realidade cotidiana. A fábrica que constrói um carro em 40 segundos não é o fim da história da Tesla. É apenas o começo de uma história muito maior. Uma história sobre quem vai controlar a mobilidade do futuro. Sobre quem vai decidir como nos movemos, onde nos movemos e a que custo. E essa história ainda não terminou. No próximo vídeo, vamos entrar dentro da BYD, a empresa chinesa que pode ser a única no mundo capaz de derrotar a Tesla na sua própria corrida. O que descobrimos vai surpreender-te, porque a BYD não está apenas a construir carros, está a construir o futuro. E está a fazê-lo mais depressa do que qualquer ocidental imagina. Carregue em subscrever para não perderes esse vídeo, porque quando ele sair, vais querer ser o primeiro a ver.